Hoje quero discutir com você a importância dos valores morais. Embarca no Black Rock que nós vamos para um assunto muito importante. Nós vamos começar sabendo a diferença entre ética e moral. Ética é o conjunto de normas, as regras, as coisas que mantêm o bom convívio e a harmonia da sociedade. A moral é a aplicação disso. Então, se a gente chega e fala assim, não pode matar. Se eu me abstenho de matar alguém, agora é a minha parte moral. Eu colocando em prática aquilo que eu acredito. Eu acredito no direito à vida. Então, eu não tiro a vida de alguém. E os valores são muito importantes, porque são eles que fazem o que é a base da nossa sociedade. São os pilares básicos. E aí você vai me perguntar assim, mas quais são, principais valores? A honestidade, a coragem, a hombridade, o respeito. Hoje se fala tanto em respeito, isso é um dos valores da sociedade. E aí eu queria saber de você, aonde começa o ensinamento desses princípios, aonde a gente começa a aprender como a gente tem que exercer a nossa moral, porque a moral vai estar ligada ao quê? Eu não falei que a moral é ação, é a aplicação, então ela está ligada ao quê? Ao seu caráter. Então, a questão não é só conhecer a ética, entender os regulamentos. Eu sei que não pode, mas isso está arraigado em você? Você tem forte esse valor? Porque se você tiver isso, e aí nós temos o caráter, você não vai agir de forma errada. Então, a gente começa onde? Na família. A família é o pontapé inicial para um bom cidadão, uma pessoa que respeita as leis, que cumpre as suas obrigações, que respeita as outras pessoas, entende quais são os limites. Então o que você precisa fazer? Você tem que, dentro da sua família, trocar ideias, dar bons exemplos, principalmente para os mais jovens, debater determinados temas, porque uma coisa é muito importante. A ética muda ao longo do tempo? Lógico que muda. Se a gente pegar o Brasil, há muito tempo atrás, era comum e aceitável que determinada pessoa que fez determinada coisa errada fosse, por exemplo, espancada em praça pública, para que todos vissem ela apanhando. Era uma punição. Hoje a gente sabe, para nós hoje, a ética ela foi atualizada e a gente não considera isso adequado. Isso aí vai para um tribunal e tal, ele não apanha, ele tem que ir para quê? Ele tem algumas punições que podem ser executadas e tem que ser o quê? Dentro desse arcabouço jurídico. Então, a gente precisa começar no seio da família essas discussões, porque a evolução acontece aonde? No seio da família. Logo depois vem o quê? Vem a escola. Principalmente a escola básica, porque lá vai ter que aprender a ter a convivência social, vai aprender a ter o respeito. Então, a gente dentro da família, o que acontece? É onde a gente dá a ética, a gente dá aquela noção, dá os bons exemplos, mas a moral, que é o exercício, ele vai aprender aonde? Lá na escola, agindo e vai estar formando o seu caráter. E isso é muito importante porque se nós tivermos muito forte os valores, nós não vamos querer aceitar injustiças, nós não vamos aceitar humilhações, não vamos aceitar desrespeito. Então, a sociedade ela é mais harmônica quando os valores são mais sólidos. Você pega, por exemplo, o povo japonês, você pega uma criança e ela vai atravessar a rua, os carros param. E aí o japonesinho atravessa ali, quando ele chega do outro lado da rua, ele se vira e faz aquele agradecimento, porque ele agradece que as pessoas pararam. Então, olha que bacana, você começa a ter o quê? Você começa a ter ordem. E todo lugar que tem ordem tem o quê? Tem eficiência.
Todo lugar que tem ordem tem sinergia. E aí o que acontece? Todo mundo vira mais produtivo. As pessoas não destroem o patrimônio público. As pessoas mantêm os locais limpos. Por quê? Porque ele vai pensar, alguém vai limpar. Não, ele já ajuda, né? Aquele conceito de cidade limpa é aquela cidade em que a gente precisa limpar menos, que a gente mantém limpo. Não é a cidade que você mais limpa que é a mais. Então, isso é muito forte. Sabe aonde eu vi isso, né? Com comentários e tal. Agora na Rússia, quando teve a Copa do Mundo. O pessoal se impressionou muito, pessoas que eu conheço, com a limpeza da cidade. E todos colaboram para que a cidade tenha um grau de limpeza grande, né? Então, não é que eu preciso colocar um monte de gente para todas as horas ficar varrendo. Não, elas varrem menos porque as pessoas sujam menos, as pessoas dão destino para o lixo. E isso é o quê? Cidadania. Isso está ligado a um valor, né? Então a gente quer que seja tudo limpo. Então aquela sociedade tem esse valor da manutenção, da limpeza. Por exemplo, os japoneses, né? A gente já viu na Copa do Mundo que teve no Japão, quando terminava o jogo, o que eles faziam? Eles mesmos, as próprias pessoas, limpavam as arquibancadas, recolhiam toda a sujeira, de forma que quando eles saíssem, você olhava, parecia que ninguém assistiu um jogo de futebol. Então, a sociedade que consegue fazer evoluir esses conceitos morais, a sociedade que consegue ter bons pilares, ela evolui. Ela chega para estágios melhores. Você chega numa sala de aula, os alunos respeitam o professor e o professor tem melhores condições de explorar ao máximo o quê? As potencialidades de cada aluno. E esse professor também respeita os alunos porque ele tem valores nos quais ele tem o quê? Um apreço pelo ensino, um apreço pelo desenvolvimento do jovem. Então, quando você começa a ter dos dois lados essa questão de respeito, você cria uma harmonia. E aí vem o conceito de cooperação. Aí você tem o conceito de empatia. Você começa a ter uma sociedade que você não precisa ficar toda hora comprando um ônibus novo. Por quê? Porque toda a sociedade faz com que o ônibus possa render o máximo possível. Desde o motorista que dirige, né, não forçando o câmbio e tal, dirigindo da forma mais tranquila possível ali, para que aquele carro, aquele veículo dure mais, quanto você que entra e não fica riscando, por exemplo, um banco, né, você senta ali de forma adequada e ordeira, não força as coisas ali. Essa sociedade, o dinheiro que ele estaria para trocar os ônibus a cada 2, 3 anos, isso pode ser aplicado em outras áreas. E isso faz com que a sociedade cresça e evolua. E é isso que a gente precisa no nosso país. Começa com você a importância da moral, a importância dos valores dentro da sua casa. Faça a sua parte que nós vamos ter uma sociedade melhor.